Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre As Portas da Percepção e Céu e Inferno, do Aldous Huxley. Eu recebi esse livro da Biblioteca Azul. Caso você tenha visto o meu vídeo de metas ainda para 2015, né, para dezembro de 2015, vocês vão ver, esse aqui é o primeiro livro que eu consegui terminar daquela meta. E por enquanto eu tô indo bem, já consegui ler bastante coisa, eu acho que vai dar certo terminar, acho que até vou conseguir ler algumas outras coisas que não estavam naquela pilha. E, enfim, vamos conversar sobre esse aqui. Primeiro eu preciso dizer que, no fundo, esse aqui é mais ou menos o primeiro livro que eu li do Huxley. Eu já li Admirável Mundo Novo, mas foi uma leitura obrigatória pro colégio. E se eu não me engano, eu tava na 8ª série. E apesar de, na época, eu ter gostado de algumas coisas, o livro foi um pouco pesado demais pra minha idade, assim, eu não consegui digerir ele direito. Mas eu lembro muito pouco da história, assim, eu lembro muito do que eu senti lendo, assim, do meu contexto lendo o livro, e vou lembrar provavelmente algumas cenas, alguns cenários, alguma coisa assim, uma imagem que eu tenha montado do livro na minha cabeça, mas eu lembro pouquíssimo sobre a história. Então, no fundo, pra mim hoje esse aqui funciona como uma primeira leitura do Huxley. Eu tenho bastante vontade de voltar a ler ele, eu tenho um livro de contos aqui em casa, inclusive. Enfim, a primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro é que, na verdade, são dois textos. Um foi escrito e publicado em 54, que é As Portas da Percepção, e o outro, que é O Céu e o Inferno, foi publicado em 56. E assim, quando a gente vê o conteúdo do livro e esse período, eu fiquei, nossa, não parece tão distante da gente assim. Eu achei isso muito interessante, essa questão de tempo. Bom, enfim, mas o que são esses dois textos? Na verdade, o Céu e o Inferno é meio que uma continuação do As Portas da Percepção, é melhor nessa ordem mesmo. E no As Portas da Percepção ele vai contar pra gente uma experiência que ele teve sendo cobaia de um médico que estuda os efeitos da mescalina. E além de contar assim, o que ele sentiu usando mescalina, ele também vai refletir sobre isso, vai trazer alguns dados, algumas informações sobre a droga, sobre o que é essa substância, né, o que faz no cérebro. Ele vai fazer algumas teorias acerca disso também. E vai trazer algumas outras referências dele, referências artísticas, filosóficas, de outros autores, para tentar compreender isso. E o Céu e o Inferno, que ele publica 2 anos depois dessa experiência, é ele voltando em temas e repensando e digerindo e, enfim, evoluindo no pensamento dele sobre essa mesma experiência. O segundo texto, inclusive, traz mais referências, traz mais... Ele talvez seja um pouco mais denso nesse aspecto. O primeiro tem um pouco mais dessa coisa de acabei de viver isso e tô contando. Ele vai contar também como a mescalina é usada por um povo do México, se eu não me engano. Mescalina é o nome da substância isolada, mas eles têm acesso a isso numa raiz que eles têm no deserto. E como eles usam isso já faz muito tempo em celebrações, em cerimônias. E como é uma espécie de momento transcendental para eles, me lembrou algo... Me parece ser algo como o Santo Daime pra gente, né? Esse contexto cultural. E como os cientistas na época ainda não sabiam lidar muito bem, assim, existiam as pesquisas e tal, mas era uma substância um pouco diferente, né? Ele também vai refletir um pouco sobre o papel das drogas e das substâncias entorpecentes como um todo na sociedade. Eu achei uma coisa interessante, pensando isso para a década de 54, ele fala assim, hoje, para a década de 50, né, o ano de 54, ele fala assim, hoje gastamos bem mais com bebida e fumo do que gastamos com educação. É claro que isso não surpreende, o anseio de escapar da individualidade do ambiente está presente de modo quase permanente em praticamente todas as pessoas. E, né, ele também tem um pouco dessa reflexão de por que a gente pode usar cigarro, pode usar bebida, mas não pode usar outras coisas, né, por que cigarro e bebida são legalizados e outras coisas não. Ele também vai falar um pouco sobre, no caso, a mescalina específica, o que ela causa no cérebro, né, quais são as percepções da pessoa que consome, e ele vai falar também sobre
pouca dependência que ela gera e esse tipo de coisa toda. Bom, ainda além disso tem alguns apêndices escritos pelo próprio Huxley sobre temas específicos. São geralmente temas mencionados e a edição normalmente indica, assim, né, tem uma nota de rodapé dizendo para você ver tal apêndice. Geralmente são temas que ele optou por aprofundar ou explicar melhor e acabou não fazendo isso dentro dos textos, acabou fazendo isso em forma de apêndice. Eu pessoalmente achei que valia mais a pena ler todos os apêndices depois do que ficar parando a leitura nesses momentos para ir ver os apêndices. Eu achei que foi mais produtivo, assim. Mas são apêndices legais. E depois a gente também tem um pós-fácil, que é novo, mas nem tão admirável, do Siddhartha Ribeiro, que fala um pouquinho sobre o Huxley. Eu achei esse aqui um livro muito interessante, achei muito legal a gente ter esse livro editado, não é sempre um livro tão procurado, né? E eu achei importante para a discussão sobre esses temas, que no fundo ainda é uma discussão tão atual, a questão das drogas na sociedade e o consumo de substâncias entorpecentes na sociedade. E eu acho que ele traz um ponto de vista bem interessante para tudo isso. Bom, pessoal, é isso. Quero ver se eu consigo ler mais Huxley nos próximos anos. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já leu esse livro, me diz o que você achou. E se você conhece bastante coisa do Huxley, também comenta comigo que é legal eu começar a ler. E esse tipo de coisa. E é isso. Até logo. Tchau, tchau.